Olá, meus amados irmãos e irmã em Cristo Jesus. Aqui quem está falando é o irmão Vanderlei. E eu estou vindo aqui através desse vídeo pelo intermédio do Espírito Santo de Deus, aonde eu estava aqui dentro do meu quarto com a porta fechada, meditando na palavra do Senhor. E a palavra que o Espírito Santo de Deus me revelou se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 14, que diz assim a palavra do Senhor Jesus: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eu aqui dentro do meu quarto meditando nessa palavra, e eu disse: Senhor, por que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 14, porque o Senhor disse: muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, eu dobrei meu joelho e pedi essa revelação para o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus me revelou na hora esta passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 14. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, quando Jesus disse aqui em Mateus, capítulo 22, versículo 14, quando Jesus disse: muitos são chamados, poucos são os escolhidos, os chamados aqui são aqueles que querem viver uma vida de qualquer jeito. Aleluia! Estes são os chamados. Estes são os chamados aqui. Quando Jesus diz em Mateus, capítulo 22, versículo 14, muitos são chamados, poucos escolhidos. Os chamados aqui, que Jesus relata, são aqueles que querem viver uma vida de qualquer jeito. Aleluia, glórias a Deus. E os escolhidos? O Espírito Santo de Deus também me revelou. E os escolhidos, meus irmãos? E os escolhidos, minhas irmãs? Quem são os escolhidos? Sabe quem são os escolhidos aqui, meu irmão? Sabe quem são, minhas irmãs? Já os escolhidos aqui, ó, os escolhidos são aqueles, são aquelas que negaram suas próprias vontades para fazer a vontade do Pai, para fazer a vontade de Deus. Estes são os escolhidos. Os chamados? Muitos são chamados. Os bêbados são chamados. O ladrão é chamado. A prostituta, o prostituto é chamado. O adúltero, a adúltera é chamado. Os avarentos são chamados. Os sodomitas são chamados. Os que pulam carnaval são chamados. Os que se assentam nas rodas dos carnecedores são chamados. Os que gostam de uma baladinha, um baile funk, um forrozinho, são chamados. Estes são os chamados. Os chamados são aqueles que querem viver uma vida de qualquer maneira, de qualquer jeito. Está na igreja, mas ao mesmo tempo frequenta os prazeres mundanos. Então estes são os chamados. Que Jesus chamou todos para seguir Ele. Chamou todos para conhecer o Evangelho. Agora, os que são chamados, cabe a mim, cabe a você, meu irmão, minha irmã, a querer ser o escolhido por Deus para o dia do arrebatamento. Os escolhidos, como eu citei aqui, já os escolhidos aqui, ó, os escolhidos são aqueles, são aquelas que negaram suas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. Estes são os escolhidos. Eu e você, meu irmão, minha irmã, somos chamados. Somos chamados. Agora, eu e você temos que fazer por onde? Para Deus nos escolher
para Jesus nos escolher no dia da volta dele para o arrebatamento da igreja. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Reflita, leia dentro da tua casa, livro de Mateus 22, versículo 14. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar com o irmão de outra forma, até de outra maneira. Em nome de Jesus, a paz a todos.